queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós queremos aqui falar sobre vários assuntos a respeito do que está acontecendo na igreja e do que está acontecendo no mundo e mostrar para as pessoas que nós estamos realmente cada vez mais num caminho fechado rumo a esse movimento de aniquilação do cristianismo. Então nós vemos aqui o caso do cardeal Pell, que morreu recentemente. Então esse cardeal, ele denunciou muitas coisas que estavam acontecendo e por isso ele começou a ser perseguido. De tal maneira que ele foi acusado de pedofilia injustamente e ele então se submeteu a um julgamento terrível, injusto, e Francisco não fez nada para socorrê-lo. De tal forma que depois de um ano preso, foram analisar tudo e viram pela segunda instância que de fato ele era inocente. Então ele ficou livre e veio nos funerais de Bento XVI ali no Vaticano. Então ele passou mal, teve que ser submetido a uma cirurgia e aí dizem que essa cirurgia teve complicações, não sei o que, faleceu. Mas a gente sempre coloca ali o ponto de interrogação, né? Se realmente foi ali algo que aconteceu de forma natural ou se teve a mão de alguém que apagou a figura dele. Porque de fato esse aí era um dos poucos cardeais que ainda sobrava nessa estrutura que conseguiam ver alguma coisa mais correta e mais católica. Teve também o caso desse jornalista, Georges Neumann, que recentemente faleceu de malária. Segundo dizem, morreu de malária. Mas também é algo muito estranho, porque ele mesmo tinha avisado as pessoas, olha, alguma coisa pode acontecer comigo. Veja que ele inclusive denunciou Francisco como comunista, como colaborador da nova ordem mundial. Então vocês vejam que todas essas pessoas que estão contra o sistema e que estão denunciando essas coisas, estão realmente correndo risco de vida. E o que é interessante é que eles matam as pessoas de uma forma muito discreta. E ninguém consegue perceber que realmente ali aquela pessoa foi assassinada. Então hoje as coisas acontecem assim. Eles não fazem como no início da igreja, eles dão a glória do martírio, torturam aquelas pessoas, fazem aquilo de uma forma bem evidente, mas eles fazem tudo de uma forma tão discreta que ninguém percebe. Vejamos também que recentemente foi publicado ali um livro que Bento XVI tinha feito, no qual ele denuncia que em seminários havia clubes homossexuais. Então, clubes homossexuais em seminários. E isso foi denunciado nesse livro, agora lançado por Bento XVI, né, que fez essa denúncia. Esse livro foi publicado depois da sua morte, mas são denúncias gravíssimas. Vejamos também que o presidente da Conferência Episcopal na Alemanha agora saiu dizendo publicamente que é normal a pessoa ter relação com pessoas do mesmo sexo. Então as coisas estão desse jeito, ninguém faz nada. Nós vemos que tudo isso tem um consentimento e tem a aprovação de Francisco, que agora proibiu no Vaticano as pessoas de comungarem de joelhos ou de comungarem na boca. Proibição dele. E é interessante a gente perceber tudo isso porque as pessoas não ficam sabendo das coisas graves que acontecem na igreja ou das coisas que acontecem no mundo. Ou se ficam sabendo, todas essas notícias são misturadas com notícias inúteis, coisas que não tem nada a ver, ou mentiras que eles colocam na cabeça das pessoas todos os dias, tal coisa, a Terra tem não sei quantos milhões de anos, aconteceu tal coisa na galáxia, não sei aonde. Tudo isso para as pessoas ficarem com aquelas mentiras infundidas na mente. E através desse método que eles têm de controle da mente das pessoas,
fazendo com que a divulgação das notícias não aconteça, ou se acontece, elas são embaralhadas para que as pessoas não consigam parar e refletir. Porque quando uma notícia é séria, você tem que parar, você tem que refletir sobre aquilo, você tem que se aprofundar sobre aquilo, e logo ele vem com uma coisa que distrai, com uma coisa que leva a pessoa à curiosidade ou a alguma sensação, para que a pessoa fique distraída e esqueça imediatamente das coisas sérias que nós estamos ali apresentando. E vejam também essa notícia que recentemente divulgaram, dizendo que Francisco está proibindo os padres de negar a absolvição. Então veja o que ele diz aqui, ó. Os padres devem conceder a absolvição no confessionário, mesmo quando o penitente não tem intenção de se arrepender, disse o Papa em um discurso que chocou os seminaristas. Porque agora todo mundo está chocado com esse homem. O Santo Padre, entre aspas, pôs de lado um discurso estrito e fez um discurso improvisado aos seminaristas de Barcelona, na Espanha. E no seu discurso, ele ordenou a esses alunos para o sacerdócio que vieram visitá-lo em Roma, dizendo para não serem clericais e para perdoarem tudo. Acrescentando que, mesmo que não há intenção de arrependimento, devemos perdoar a todos. Ora, isso aqui é um absurdo completo, porque a igreja ensina claramente que o sacerdote não é dono da absolvição. A absolvição ele dá em nome de Cristo. E se ele dá essa absolvição em nome de Cristo, ele tem que ver pelo menos um sinal de arrependimento. Porque como que ele vai perdoar em nome de Deus se a pessoa não está arrependida? No entanto, Francisco diz aqui, olha, nunca podemos negar a absolvição, porque nos tornamos um veículo para um julgamento perverso, injusto e moralista. Então é aqui que você percebe o nível da situação que nós estamos chegando. Quer dizer que se você vê que a pessoa não se arrepende dos seus pecados, mesmo assim, segundo ele, você é obrigado a perdoar aquela pessoa em nome de Deus e dar a absolvição. Sendo que Deus, ele só pode perdoar alguém se a pessoa pede o perdão. Isso é uma coisa evidente pela própria justiça. Ele chega a dizer, inclusive, que os padres que negam a absolvição dos penitentes são delinquentes. Então é isso que disse aqui esse homem que se apresenta como Papa da Igreja Católica. Agora, é claro que isso tudo choca as pessoas, mas as pessoas muitas vezes não entendem, não chegam a nenhuma conclusão. Porque as pessoas não conhecem a doutrina da igreja sobre o papado. Essa doutrina desapareceu a partir do fim do século XIX e as pessoas não sabem o que significa um papa. Por isso que elas dizem que Francisco é papa. Mesma coisa que uma pessoa esquecer o que é um cavalo. A pessoa nunca mais vê um cavalo, ela esquece e aí aparece um cachorro e alguém diz, é um cavalo. E a criança começa a dizer, é um cavalo que apareceu aqui e tal, sendo que não é, é um cachorro, é outro ser. É outra coisa. Então, o Romano Pontífice é alguém que Deus vincula junto a ele para ser o chefe da igreja, para ser o pastor, para ser aquele que está no lugar de Cristo. Por isso que a gente chama de vigário de Cristo. Então, o Papa, ele é necessariamente alguém que tem a fé católica e que ensina a fé católica. Isso é uma definição de Papa. Papa é alguém que tem a fé católica e que ensina sempre a fé católica. Então, quando a gente vê alguém que não tem a fé católica, mesmo que ele tenha todos os sinais externos de Papa, ele não é um Papa e não vai ser, nunca vai ser, não pode ser. Por quê? Porque ele não pode representar uma igreja que ele não tem parte com ela. É pela própria renúncia que ele fez de acreditar no catolicismo. Então, quando ele renunciou a acreditar no catolicismo, a gente estuda, a gente sabe o que é o catolicismo, sabe o que ensina, sabe o que sempre ensinou.
Quando a pessoa faz uma renúncia voluntária de acreditar naquilo, então ela se torna uma pessoa fora da igreja. Ela não participa mais da vida da igreja. Só que isso para um leigo, mesmo para um padre, isso não tem tantas consequências. Agora, para alguém que seria, pelo menos, um papa, isso tem graves consequências. Então, por isso que essa pessoa não se torna papa. Porque Deus fecha o caminho, como a gente já explicou várias vezes. A pessoa se torna papa não da mesma forma como alguém se torna bispo ou como se torna padre. Aquilo é de uma forma diferente. Se tornar bispo ou se tornar padre não depende da fé, depende do rito ali, do sacramento que a pessoa recebe. Agora, para se tornar papa, depende de aceder, ou seja, de entrar nessa graça do papado. E entrar nesta graça do papado depende da fé católica. Depende da pessoa aceitar a fé católica e crer no catolicismo. Então isso aqui é algo necessário para as pessoas entenderem também, para saber por que a gente diz que Francisco não é papa. Porque tem pessoas que explicam assim, não, a gente vê que ele está fazendo coisa errada, a gente vê que ele é um mau papa, mas ele não fala ex cátedra. Ao contrário. Sempre que você se apresenta como papa, que você diz alguma coisa, olha, eu sou o papa e eu vou ensinar alguma coisa, você está falando da cátedra. Por quê? Porque um papa está sempre na cátedra de Pedro, ensinando as pessoas da cátedra de Pedro. Esse é o sentido que a igreja sempre deu à cátedra de Pedro, ou seja, uma cadeira onde a pessoa senta-se para ensinar. Então é isso que significa a cátedra de Pedro. E é justamente a festa que nós celebramos esses dias, essa festa da Cátedra de Pedro. Então, é importante a gente entender isso, que um Papa nunca erra na fé e que todos os fiéis devem obedecer a um Papa. E somente um Papa válido, legítimo, tem a jurisdição para mandar em toda a igreja e para obrigar a todos os batizados a obedecê-lo. Então, pela mesma força que um Papa, com a sua jurisdição plena, obriga todos os fiéis batizados a obedecê-lo, não só a crer no que ele diz, porque ele é infalível, mas também a obrigar todas as pessoas, em nome de Deus, a obedecê-lo. Da mesma forma, os bispos que têm a jurisdição ordinária, ou seja, que são os bispos devidamente unidos a um papa legítimo, esses bispos têm o que a gente chama de jurisdição ordinária. Ou seja, não somente tem o poder de dar os sacramentos, como qualquer bispo cismático pode ter, desde que ele seja válido, mas ele tem também o poder de obrigar as pessoas a obedecê-lo, a se vincular à obediência dele, no território dele ou na jurisdição que ele tem, que ele possui, que ele recebeu do Papa. Então é importante a gente entender isso, porque nós precisamos entender o que é o papado e o que é um poder de jurisdição. Muitas pessoas estão confundindo as coisas. Estão achando que o poder de jurisdição é automático quando a pessoa é ordenada padre ou ordenado bispo. Não, a jurisdição vem somente do Papa. E uma jurisdição de suplência, como é aquela que acontece hoje nos bispos, nos padres que realizam sacramentos, se eles são válidos e realizam sacramentos em nome da igreja, em nome da fé e em vista de um futuro Papa que vai validar tudo aquilo que eles estão fazendo, essas pessoas, eles celebram esses sacramentos como servidores da igreja, mas eles não têm jurisdição. A jurisdição deles é uma jurisdição de suplência para que esses sacramentos sejam válidos, principalmente o sacramento da confissão, que exige uma jurisdição ali para acontecer validamente. Então eu acho estranho quando às vezes a gente vê alguém que, mesmo que seja ordenado validamente bispo, ou mesmo que seja alguém que tenha a verdadeira fé, exigir uma obediência dos outros. Não pode. Então é importante a gente perceber isso, porque a jurisdição de suplência não pode exigir obediência. Só a jurisdição ordinária. Isso é evidente. Todo mundo sabe isso. Mas tem muitos hoje em dia que estão achando que estão querendo inventar uma igreja sem Papa. Isso é impossível. A igreja precisa do Papa para funcionar plenamente. Ou seja, com esse poder de jurisdição ordinária. Se não tem isso, jurisdição de suplência. Jurisdição de suplência não pode exigir obediência de ninguém.
É assim que a gente diferencia a jurisdição ordinária da jurisdição de suplência, ou seja, que faz alguma coisa ali, dá os sacramentos na falta, no caso de necessidade, esperando que um Papa depois confirme todos aqueles atos canônicos. Tá? Por isso que alguém que tem jurisdição de suplência também não pode fazer tribunais canônicos para anular casamento. Isso é absurdo, como fazem ali o pessoal da fraternidade. Então, eles vão criando seitas. Por quê? Porque eles criam um poder que eles não têm. Então, esse que é o perigo. A gente tem que diferenciar uma obediência pessoal, voluntária, e uma obediência eclesial. A obediência eclesial é aquela que a gente tem em nome de Deus. Você tem que obedecer porque Deus te mandou obedecer ao vigário dele na terra. E o vigário dele, por sua vez, ele pode dar jurisdição para os seus delegados, para os seus bispos que estão ligados a ele, para que as pessoas obedeçam essas pessoas, esses prelados, como a gente costuma dizer, em vista dessa obediência do Papa. Agora, fora dessa jurisdição ordinária, você só pode ter uma obediência pessoal. A obediência pessoal, como a gente tem aqui na nossa casa, no nosso mosteiro. Quer dizer, eu sou superior, as pessoas me obedecem, mas por uma obediência pessoal, porque eu não fui constituído. Não fui constituído, estou cansado de saber disso. Canonicamente não tem uma constituição que me dê o direito de exigir obediência de alguém. Agora, a pessoa, se quer voluntariamente se dedicar ali e se santificar através daquela obediência, como se a igreja estivesse funcionando normalmente, essa pessoa então faz esse voto, faz esse compromisso. Mas isso é uma coisa privada, isso não é uma coisa canônica. Isso é uma coisa que está vinculada a um desejo pessoal da pessoa de se santificar e de se oferecer dessa maneira. Então, isso é uma obediência pessoal. Agora, a obediência canônica, eclesial, é outra coisa. E isso vem da jurisdição do Papa. Por isso que sempre que nós estamos explicando o desastre que Francisco vem fazendo na igreja, a gente explica também que ele não é Papa. Por quê? Porque se ele fosse Papa, a gente tinha que obedecer. E se ele fosse Papa, ele ensinaria a verdade. A gente tinha que acreditar no que ele está ensinando. Então, é evidente que nós estamos numa situação única, que não tem comparação com nada que a igreja viveu até hoje. E essa situação única, ela exige um discernimento claro. Por isso que a gente faz essas conferências com o objetivo de orientar as pessoas. Porque existem dois caminhos que são perigosos. Um é o caminho de obedecer cegamente Francisco e de dizer ele é Papa e pronto, acabou. E esse caminho é um caminho de perdição. Por quê? Porque a pessoa não está nem sequer fazendo o trabalho que é normal de um discernimento, de perceber que aquela pessoa não está falando em nome de Deus e não está seguindo o que foi determinado pela Igreja Católica em todos esses 2000 anos. Isso é um discernimento tão simples. Então a gente não pode obedecer cegamente ninguém. A gente faz um mínimo de discernimento, pelo menos para saber se a pessoa segue o catolicismo. Correto? E o outro perigo é a pessoa dizer, não, como não tem Papa, então agora nós vamos fazer tudo que a gente quiser. E a gente vai fundar uma igreja em torno de nós mesmos, sem nenhuma referência daquilo que o catolicismo nos ensina nessa situação. Então é por isso que vai se formando ali várias seitas, onde os seus líderes se sentem com o poder ilimitado, como se estivessem recebido diretamente de um Papa um mandato pontifício. E onde os seguidores dessas seitas defendem com unhas e dentes esses líderes a ponto de fazer qualquer tipo de crime em nome da defesa dessas seitas. Então isso aí também é perigosíssimo, por isso que a gente alerta para esses dois extremos. Ou para o extremo de estar aferrado nessa igreja falsa que está hoje se apresentando aí como católica, ou no outro extremo de viver como um sedevacantista livre que não tem mais referência nenhuma daquilo que o catolicismo nos ensinou em todos os tempos. Então é por isso que eu volto a falar aqui do cardeal Pell, que escreveu um artigo interessante no jornal The Spectator, no qual ele denuncia o sínodo que Francisco está organizando aí, que é um sínodo extremamente perigoso. Vamos dizer que seja o golpe final que eles estão dando ali para destruir a Igreja Católica.
E o cardeal Pell percebeu isso e ele denunciou esse sínodo. E ele diz, inclusive, o sínodo dos bispos católicos quer construir aquilo que eles consideram o sonho de Deus, da sinodalidade. Infelizmente, esse sonho transformou-se num pesadelo tóxico, apesar das boas intenções de alguns bispos. Produziram um folheto de 45 páginas que apresenta o relatório das discussões da primeira fase de escuta e discernimento. Quer dizer que eles já fizeram ali uma escuta do povo em todas as partes do mundo. E diz aqui o cardeal Pell que é um dos documentos mais incoerentes que já foram enviados a partir de Roma. Embora agradeçamos a Deus que o número de católicos em todo o mundo, especialmente na África e na Ásia, estão a aumentar, porque de fato esses países têm ali ainda bons bispos e bons sacerdotes que trabalham com o interesse de fazer alguma coisa coerente, o quadro é radicalmente diferente na América Latina. Está vendo? Justamente na América Latina, com perdas para os protestantes, bem como para os seculares, ou seja, para qualquer tipo de crença ou mesmo para o abandono total da fé. Então isso é exatamente o que acontece no Brasil, porque ali as pessoas estão realmente sem referências de catolicismo verdadeiro. O documento intitula-se Amplie o espaço da tenda, e o objetivo é acomodar não os recém-batizados, ou seja, aqueles que responderam ao apelo de arrependimento e de fé, os dois movimentos necessários para a pessoa ser batizada ou para a pessoa pertencer à igreja. Eu tenho que ter um arrependimento, mudança de vida, para viver conforme Deus me pede. E tem que ter a fé conforme a igreja ensina. Mas a sinodalidade, segundo esse documento, denunciado aqui pelo cardeal Pell, é uma forma de ser para a igreja. Não é para ser definida, mas apenas para ser vivida. Segundo eles dizem agora, essa sinodalidade significa o quê? Significa formar uma igreja que não tem definições, não tem dogmas, não tem fé, não tem mais nada. Ela é simplesmente para ser vivida. Veja que frase realmente inventada pelo demônio para destruir tudo que o catolicismo desenvolveu com uma linguagem tão agradável. Olha, agora não é mais para se definir nada, é para se viver. Vamos viver. Vamos viver cada dia, tranquilos e pronto. Deus vai nos conduzindo, o Espírito Santo vai soprando e a gente vai discernindo cada dia. Não pode excluir ninguém. Ah, você não tem a fé? Não tem problema, vem também. Ah, você não se arrepende, você quer viver no pecado? Não tem problema. Você tem o seu direito. Aliás, quem diz que é pecado? E assim vai. Todos vão enchendo ali aquela tenda e ninguém pode ser excluído. Então diz o cardeal Pell que é uma efusão da nova era. Não se trata de um resumo da fé católica ou de ensinamentos do Novo Testamento. Pelo contrário, é incompleto e hostil às formas da tradição apostólica, e em nenhum lugar esse documento reconhece o Novo Testamento como palavra de Deus normativa para todos os ensinamentos da fé e da moral cristã. Então, como que a gente vai seguir uma igreja que está se apresentando agora assim, nessa sinodalidade, esse movimento de acolher todos sem exigir que as pessoas se convertam? Isso aqui realmente é o fim do catolicismo. Então diz o cardeal Pell que os ex-anglicanos, as pessoas que se converteram da igreja anglicana, agora estão dizendo, olha, não tem sentido mais a gente ser católico. Porque tudo que nós estamos vendo nessa confusão aí causada por Francisco foi justamente aquilo que a gente fugiu do anglicanismo para não ter que aceitar aquilo. A gente veio para o catolicismo pensando que ali iria manter as coisas básicas, pelo menos. Então, ao contrário disso, você tem um ataque à moral tradicional, mudança de noções cristãs de perdão, de pecado, de sacrifício, de cura, de redenção. Tudo isso que aconteceu na igreja deles, eles estão observando o que está acontecendo agora nesse sínodo. Então, veja que o cardeal Pell, que foi
como eu disse, injustamente acusados de pedofilia, porque essas pessoas corretas são acusadas. Enquanto que os verdadeiros pedófilos, né, ficam livres, ficam soltos, ficam protegidos. E ele, depois, provando a inocência dele, conseguiu vir a Roma para participar do funeral de Bento XVI e dali não saiu mais vivo. Então aqui eu coloco a dúvida. Eu coloco a dúvida porque eles fazem isso mesmo. Eles fazem isso com as pessoas que eles querem anular. E é por isso que a gente faz questão de falar desse cardeal, por exemplo, ou de Monsenhor Viganò. Por quê? Porque a gente sabe que eles não estão totalmente corretos. Muitas vezes eles não têm as ordenações ou as sagrações válidas conforme o critério da Igreja Católica, mas nós também não podemos criar uma igreja paralela e viver num mundo fechado e sectário. Nós temos que observar todo o contexto e valorizar essas pessoas, porque a maioria dessas pessoas que estão hoje sendo perseguidas na igreja moderna, não digo todas, mas pelo menos a maioria delas, são pessoas bem intencionadas. E eles não são obrigados a ter a luz e a noção, o entendimento completo e claro de toda a situação da noite para o dia. Nós levamos anos para entender tudo o que estava acontecendo. Então a gente vai caminhando. Uma hora a gente é carismático, depois a gente vê que aquilo não está certo, depois a gente vai para o âmbito da resistência, daquela coisa ali de galicanismo, depois a gente vê que também não está certo, depois a gente chega a uma conclusão, olha, não temos o verdadeiro Papa, estamos com um concílio falso, estamos com um golpe na igreja, mas vamos socorrer, vamos ver todos, vamos ver o contexto completo, sem nos tornar sectários, porque isso também impede a conversão dessas outras pessoas. Então veja aqui, por exemplo, Monsenhor Viganò, que é outro exemplo de um prelado da igreja falsa, mas que é uma pessoa que tem que ser valorizada. Por quê? Porque ele fez um caminho dele até onde ele pôde ali trabalhar ali no sistema, ele estava achando que estava trabalhando para Deus. Quando ele viu que aquilo ali não era por Deus e não era pela Igreja Católica, ele ficou fora. Então, é por isso que a gente faz questão de citar, como eu disse, Cardeal Pell, Monsenhor Viganò, ou qualquer outro padre, bispo, que mesmo que eles não estejam no caminho totalmente correto, essas pessoas estão vendo as coisas. Então o testemunho dessas pessoas é importante para nós percebermos que nós não estamos sozinhos e que estão vindo outras conversões e essas conversões têm que ser bem acolhidas para que nós formemos uma unidade entre aqueles que querem o verdadeiro catolicismo, para essa força, essa unidade, trazer de volta a igreja, através de um verdadeiro Papa. Senão, tudo será perdido. Então, por isso que a gente tem que trabalhar nessa linha aberta, e não numa linha fechada e sectária, porque isso não produz unidade e nem produz harmonia. Pelo contrário, uns ficam querendo destruir os outros, através de calúnia, difamação, ódio, porque cada um ama a sua própria seita. Eles não amam a igreja, eles não trabalham pela igreja. E nós não podemos perder isso de vista. Nós trabalhamos pela igreja católica, só isso, mais nada. A gente não quer nada, não quero nada para mim, nada para minha seita, para minha própria igreja, para minha própria vida. Não, isso daí tudo eu já renunciei. Eu quero a Igreja Católica Apostólica Romana. Podem me dar de volta? Igreja Católica Apostólica Romana? É só essa que eu estou defendendo, mais nada. Então diz aqui, Monsenhor Viganò, se você analisa o missal montiniano, olha como é que ele chama, não é missal de Paulo VI não, hein? Missal montiniano, não encontrará heresias explícitas nele. Mas se você o compara com o missal tradicional, seja de qual rito for, porque Monsenhor Viganò celebra o missal próprio ambrosiano, né? Existem várias variações do missal tradicional, não necessariamente o tridentino, mas todos eles, né, formam esse corpo do missal tradicional latino. Verá que a omissão de tantas orações compostas em defesa da verdade revelada foi mais do que suficiente para tornar a missa reformada, está vendo aqui, ó, missa reformada pelo falso Papa Montini, aceitável até mesmo para os luteranos. Claro,
Se tem tanta coisa, ó, vamos tirar tudo que é católico ali. Então, não tem nenhuma heresia, tá vendo que lindo, ó? Não tem nenhuma heresia aqui. Mas também não tem que é católico, que adianta? Não tem a defesa da fé, não tem aquilo que combate o erro. Então, é claro que até os luteranos vão aceitar, como eles próprios admitiram após a promulgação daquele rito equívoco e fatal. Então, o que ele diz aqui sobre a missa nova é que é um rito equívoco e fatal. Uma frase bem aplicável. Para confirmar isso, veja, até as festas da Cátedra de São Pedro em Roma e Antioquia foram combinadas em uma, em nome daquela cultura cancelada que a seita modernista adotou na esfera eclesiástica, muito antes que a esquerda se apropriasse da esfera civil. Então, interessante aqui a conclusão dele é que a seita modernista apropriou-se dos prédios da esfera eclesiástica ainda antes que os esquerdistas tomassem conta de todos os ambientes da esfera civil. É impressionante. Eles dominam tudo hoje. Não tem mais nada na mão de um caminho mais reto. Tudo é apropriado pela esquerda na esfera civil e por esta seita maligna na esfera eclesiástica. E é interessante aqui que ele faz essa observação também para mostrar que João 23 não é verdadeiro Papa. Porque foi João 23, ainda antes desse missal maligno de Montini, que cancelou as duas festas da Cátedra de São Pedro e colocou duas numa só. João 23 que fez isso. Quem celebra com o missal de 62 faz esse erro de João 23 aqui. Por quê? Porque as duas mostravam que São Pedro primeiro foi Papa em Antioquia, depois foi Papa em Roma. E a cátedra dele está onde ele está. Então, quer dizer, não importa que o Papa esteja aqui ou ali. Não é Roma em si, nem o Vaticano em si que traz o Papa, mas é a fé católica. Se o São Pedro estava em Antioquia, lá estava a Cátedra de São Pedro. E lá estava a sede do papado. Depois São Pedro transladou a sede do papado para Roma. Então, você percebe como é que isso é importante para as pessoas perceberem a verdade ali do catolicismo? E eles vão tirando pequenas coisinhas para poder desmontar tudo depois. É como se você fizesse ali uma coisa muito sutil e você desmonta peças fundamentais, depois você dá um sopro, aquilo ali cai tudo. Então diz aqui Monsenhor Viganò, hoje celebramos o papado em uma fase histórica de grave crise e apostasia. E enquanto nossos corações se quebram ao contemplar as ruínas causadas pela devastação dos inovadores em detrimento de tantas almas, em detrimento da glória da Divina Majestade, e enquanto imploramos ao céu uma luz que nos permita compreender, tá vendo? Ele mesmo continua pedindo luz para entender o que está acontecendo. E para entender como que combina essa situação com a promessa de Nosso Senhor que diz: as portas do inferno não vão prevalecer. Com o fluxo constante de heresias e escândalos difundidos por aquele que a providência nos infligiu à frente do corpo eclesial. Esse aqui é Francisco, né? Então ele diz, lembramos a profecia de Leão XIII, de feliz memória, que quis inserir na oração do exorcismo contra Satanás e os seus anjos apóstatas aquelas palavras terríveis que na época devem ter soado quase escandalosas, mas que hoje nós compreendemos de modo sobrenatural. Então aqui nós já fizemos inclusive outras conferências também, mostrando que o exorcismo de Leão XIII explica uma coisa que ia acontecer no futuro. Quando ele vai dizendo que a igreja, esposa imaculada do Cordeiro, foi repleta de amargura, foi inebriada de absinto, ficou ali como se fosse sem ação, até que eles colocaram as mãos nela. E lá onde estava a cátedra da verdade, a sede de Pedro, ali eles colocaram o trono da abominação e da sua impiedade, para que, ferido o pastor, dispersassem as ovelhas. E foi exatamente o que aconteceu. O pastor foi ferido, ou seja, o papado ficou sem um verdadeiro papa que pudesse nos dar a unidade católica. E as ovelhas ficaram dispersas desde então. E essa é a realidade de hoje. Por isso ele diz,
Estas não são palavras escritas ao acaso, mas foram escritas depois que Leão XIII, no fim da missa, teve uma visão na qual o Senhor concedeu a Satanás um período de cerca de 100 anos para provar a igreja. Aqui que nós percebemos o que está acontecendo. Eles ecoam a mensagem da Santíssima Virgem La Salette 50 anos antes, que dizia: Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo. Então, quer dizer, é aqui o segredo de La Salette, que também nós já defendemos numa outra conferência, e que Monsenhor Viganò faz sempre associação dessas duas coisas. Esse segredo de La Salette com o exorcismo de Leão XIII. E essa é a base para nós entendermos o que está acontecendo hoje na igreja. E isso não pode conjugar de forma alguma com a confissão galicana de muitas pessoas que dizem: não, ele é um papa, mas ele é mau, ele erra. Não, ele não é papa justamente por quê? Porque ele usurpa o trono de Pedro e usurpa a cátedra da verdade. Mas ele não está verdadeiramente sentado no trono de Pedro, sentado na cátedra da verdade, porque ele nem sequer tem acesso a isso. Porque isso é um lugar espiritual que Deus concede somente àqueles que têm a fé. Então diz ainda: todo crente, ao longo dos séculos, foi capaz de olhar para Roma como um farol da verdade. Nenhum papa, nem mesmo os papas mais controversos da história, como Alexandre VI, veja o que ele diz, jamais ousou usurpar sua sagrada autoridade apostólica para demolir a igreja, adulterar seu magistério, corromper sua moralidade ou banalizar a sua liturgia. Então veja que aqui Monsenhor Viganò faz realmente uma exortação bem ortodoxa, porque ele está dizendo, ao contrário do que a maioria dessa gente diz, que tal papa apoiou não sei quem, que tal papa favoreceu a heresia. Tudo mentira. Isso são mentiras dos inimigos da igreja. Mas Monsenhor Viganò diz claramente, Alexandre VI pode ter sido um papa controverso, pode ter tido seus pecados, suas faltas pessoais, não sei. Mas ele jamais, nem ele, nem nenhum outro, fez qualquer coisa ou qualquer pronunciamento contra o magistério verdadeiro, ou corrompeu a moralidade, ou banalizou a liturgia católica. Jamais nenhum deles fez isso. No entanto, no meio das mais chocantes tempestades, a cátedra de Pedro manteve-se sempre inabalável, apesar das perseguições. Nunca falhou no mandato que foi conferido por Cristo. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Hoje, e já há 10 anos, está ali esse homem que, ao invés de apacentar os cordeiros, ele ocupa, ou melhor, usurpa o trono que seria de um sucessor de Pedro. E ao invés dele seguir o que diz o Evangelho, e de fazer discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz diversas vezes, sem cessar, e continua dizendo que é deplorável o proselitismo, que nós não podemos ensinar as pessoas o catolicismo e nem dizer para as pessoas que eles têm que se converter e se tornar católicos. Ele repete isso incessantemente, como se a missão divina da igreja fosse comparável à propaganda herética de qualquer seita. Que a seita chega ali, proselitista, quer levar as pessoas. Então a missão divina da igreja de levar as pessoas à conversão, segundo Francisco, é comparável à missão aí de qualquer seita que quer arrebanhar fiéis. Então ele pergunta, qual é o vulnus, qual é essa chaga, essa ferida que atingiu o corpo eclesial, tornando possível essa apostasia dos líderes da igreja, a ponto de causar escândalo, não só nos católicos, mas até nas pessoas do mundo? Veja, fala do corpo eclesial, quer dizer, o que aconteceu ali dentro? Então, é aqui que nós devemos refletir. São pessoas que estão colocando essas questões. Essas pessoas estão interessadas em ter uma resposta. Então isso aí não vai ficar sem uma resposta. Nós vamos caminhando juntos até encontrar a cura desse problema. E Deus vai nos ouvir. Porque ele diz aqui, é o abuso da autoridade.
é acreditar que o poder ligado à autoridade pode ser exercido numa finalidade oposta àquela que legitima a própria autoridade. Percebe a frase perfeita? O que legitima a autoridade de um Papa? A fé. A fé católica. Ele é chefe da igreja porque ele tem a fé católica. Então, ele abusa da autoridade por quê? Porque ele acha que ele pode fazer o contrário do catolicismo usando da autoridade de Papa. E com isso, ele não é Papa e não somente não se torna Papa, mas ainda por cima colabora para a destruição daquela igreja que ele ousa dizer que é o chefe. Então isso é tomar o lugar de Deus. É uma ousadia, porque a pessoa está usurpando o poder supremo de Deus para dizer o que é certo e o que não é, e decidir o que pode ser dito às pessoas e o que deve ser considerado antiquado ou ultrapassado em nome do progresso e da evolução. É usurpar o poder das chaves sagradas para desligar aquilo que deveria ser amarrado e para ligar aquilo que deveria ser desligado. Então ele faz o contrário. O que normalmente um Papa deve desligar, ele vai lá e amarra. E o que normalmente um Papa deve ligar, ele vai lá e solta e corta. Faz exatamente o trabalho contrário de um verdadeiro sucessor de Pedro. Quer dizer que eles não se dão conta que o Cristo Rei é o chefe de todos os governantes. E o Cristo Sacerdote é o chefe do Papa e o chefe de todos os prelados. Então, essa autoridade do Papa está necessariamente ligada à autoridade de Cristo, que por sua vez é a autoridade que vem da fé, que vem daquilo que ele celebra como verdadeiro seguidor de Cristo. Então oremos para que o Senhor se digne conceder-nos um Papa Santo. Então isso é verdade. Quando nós falamos um Papa Santo, não é somente um Papa válido, mas nós temos realmente necessidade de um Papa Santo. Porque a igreja pode ter papas válidos que não sejam necessariamente santos. Mas hoje nós precisamos verdadeiramente disso. Nós precisamos de um Papa santo. E um Papa que seja válido e que também seja santo. Porque ele vai precisar de uma grande força para restaurar a igreja. E com ele virão governantes santos. Virão reis católicos que vão restaurar a cristandade. Então imploremos a Deus para que ponha fim a esse longo período de provação, graças à qual, como todo acontecimento permitido por Deus, compreendemos agora como é fundamental instaurar todas as coisas em Cristo, como dizia São Pio X, e quão infernal é rejeitar o senhorio de Cristo. E mais ainda infernal é uma religião que se despe com desprezo das suas vestes reais, que são os mantos tingidos com o sangue do Cordeiro na cruz, para tornar-se serva dos poderosos da nova ordem mundial, da seita globalista que governa esse mundo. Então, realmente, uma carta muito importante, e nós fazemos nossas as palavras de Monsenhor Viganò, pedindo a Deus que venha realmente nos libertar desta grande enganação, desse período de grande provação, para que nós possamos, com a força de Deus, destruir esse inimigo fatal e restaurar novamente a igreja, a cristandade e o reino de Cristo nesse mundo. E que ele seja bendito para sempre.